Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa? Atenção às explicações da professora Fabíola. Olá, estudantes da EJA! Todos bem? Nos encontramos para mais uma aula de língua portuguesa e hoje avançamos nos nossos estudos. Vamos lá? Para começar, a gente vai fazer aquela reflexão inicial que sempre tem conexão com a ideia da aula. Essa reflexão inicial mostra uma imagem. Vocês reconhecem? Isso, estou mostrando uma lâmpada incandescente, daquelas que acende o filamento assim e aí ilumina o espaço onde ela está conectada. Essa é uma lâmpada que até já nem é mais tão usual, né? Ainda tem gente que usa, mas ela já está até saindo de circulação, nem é mais fabricada. Mas vocês conhecem a história dela? A história dela é inspiradora para a gente começar os nossos estudos de hoje. Para conhecer a história dela, eu tenho que apresentar o criador, o inventor dessa lâmpada. Ele se chama Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison. Esse inventor, que na época era um empresário, tem uma história curiosa de vida. Desde criança ele era muito curioso e brincava muito e fazia experimentos em casa. E a curiosidade dele, naquela época, né, naquele momento histórico, era uma coisa que incomodava na sala de aula, dentro da escola. Né? Alguns professores não souberam lidar, ele estudava numa escola religiosa, que tinha padres como professores, e eles não souberam lidar com toda essa agitação, curiosidade, querer saber, perguntas. Né? Ele fazia uma tempestade de perguntas para os professores e isso incomodou. Incomodou tanto que ele era sempre colocado de castigo e assim ele não quis mais frequentar a escola regular e acabou sendo ensinado em casa pela própria mãe. E é lógico, em casa, com a mãe, ele acabou tendo espaço para despertar, desenvolver toda essa curiosidade científica que levou ele a fazer muitas descobertas. Dentre elas, a lâmpada, o telégrafo, que vocês até vão ouvir falar dele lá com a professora Vanice. Tudo isso aparece das invenções dele. Ok, mas o que é que tem de inspirador nessa história? O fato dele não ter frequentado escola e estudado em casa? Não, não isso. Uma das coisas é ele ter enfrentado dificuldades para acompanhar as aulas no espaço regular, que era dentro das instituições escolares. Mas o curioso vem sobre a invenção dele. Ele precisava descobrir uma forma de fazer aquele fiozinho iluminado ali ficar aceso por muito tempo sem queimar. Então, óbvio, esse desafio de inventor, né, de desenvolver um filamento que pudesse aquecer e brilhar com a passagem da corrente elétrica e não queimar, né, sem ser queimado, sem ser destruído, porque daí ele apagaria, é que moveu ele a fazer tantas tentativas. Conta a história que nessas tantas tentativas, alguém um dia chegou para ele e disse: por favor, Thomas Edison, chega, você não cansa de errar tanto, de tantas falhas, é tentativa e erro, você não vai conseguir, desista. Aí ele respondeu o seguinte: eu não falhei, apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionam. Olha, é essa frase inspiradora. A perspectiva sobre o que a gente chama de erro, ou o que a gente chama de tentativa que não dá certo. A gente pode olhar para ela como algo que não deu certo e desistir, cansar, como a gente pode olhar para ela e dizer, mas o que eu estou fazendo de errado? E reelaborar para tentar acertar. Então a inspiração da nossa aula de hoje é sobre esse movimento, o movimento que a gente tem diante das dificuldades, dos erros, das falhas. Desculpem. A gente se movimenta e tenta descobrir como acertar, ou a gente não se movimenta mais, desiste e abandona. Fica essa inspiração, ok? Para a nossa aula de hoje. Então vamos dar continuidade pensando no seguinte. Desafio vocês a pensarem sobre esta informação. Educação de jovens e adultos é ponto de partida para alcançar metas profissionais.
O desafio que eu tenho para vocês é entender de onde eu extraí essa informação. Com o que meio de circulação, com qual, desculpe, vou melhorar a pergunta, com qual meio de circulação você entende que essa informação combina, é adequada? Vamos lá que eu vou dar pistas. Você acredita que esta informação circulou na internet? Você pode acessar pelo seu celular ou por um computador, um outro dispositivo eletrônico, né, um tablet, enfim. Você acha que é possível que aquela informação circulasse por aí? Vou relembrar a informação. Educação de jovens e adultos é ponto de partida para alcançar metas profissionais. Ou você acha que aquela informação circularia em livros? Está registrada num livro, alguém leu, é um estudo, uma pesquisa, é uma história? Ou aquela informação está registrada em um jornal? Onde você acha que circulou aquela informação? Um jornal impresso ali. Se você pensou na internet, sim, ela circulou pela internet, ainda circula. Se você pensou no jornal, também. Ela é uma informação que está circulando na internet por meio de um jornal online, chamamos de jornal online, ou seja, um jornal que está numa rede, né, que todo mundo pode acessar, que não é físico, que não é o papel impresso. Vamos conhecer então? Esse é um modelo de jornal online, um jornal que é possível ler pela internet. Esse eu trouxe um jornal aleatório, né, não específico para essa informação que eu apresentei para vocês. Mas eu vou mostrar de onde eu extraí, né? Só quis mostrar a imagem de o que é um jornal online. Então ele é basicamente parecido com o jornal físico, né? Vai ter imagens, vão ter as manchetes, vão ter as informações, vão ter as notícias. Então, basicamente é isso. Só que ele tem mais interatividade, você clica para escolher ao invés de virar as folhas, né? Ele te dá opções de leituras para além do espaço dele. Você pode avançar e ir para fora do jornal online também na busca por informações. Vamos olhar de onde eu extraí. Aquela informação foi extraída deste jornal online. Ele é da Agência de Notícias do Paraná, né? Então está ali o nome do jornal. Ele tem como manchete: Educação de jovens e adultos é ponto de partida para alcançar metas profissionais. Foi a manchete que eu apresentei para vocês. Ele tem um texto, então, que narra toda essa notícia, certo? Então, o que nós vamos conversar hoje é este assunto, notícia. Mas a gente vai entender por que se chama notícia e que tipo de informações a notícia traz. O que eu quero mostrar para vocês é que esse jornal online, que aparentemente é semelhante ao jornal físico, traz algumas informações que aqui estão pequenas para serem observadas, né, por conta da distância que está a gravação, mas que vocês podem olhar, ó. Eu vou ter nesse ponto aqui um endereço eletrônico, eu vou ter nesse ponto aqui outras opções de conexão. Eu vou ter nesse ponto aqui informações sobre data, informações sobre mais detalhes, mais notícias, mais informações que tem no jornal, né? Links, é como a gente chama, né? Links, pontos de ligação, ok? Então, este é um jornal eletrônico que nos permite todo esse movimento. Vamos para frente? Com o nosso modo de se organizar, é sempre importante a gente já começar a ir registrando para não acumular depois. Então, a gente vai inicialmente registrar a data e o título do nosso assunto de hoje, certo? Se organizem um minutinho e façam esse registro. A data de hoje e o título do nosso assunto de língua portuguesa. Notícia.
Feito isso, vamos retomar a notícia. Vamos analisar o que é que a gente está conversando sobre notícia. Muito bem. Pensar sobre a notícia é o mesmo que pensar sobre qualquer texto que a gente lê. Qualquer gênero textual precisa ter um olhar bem cuidadoso, atento, para que a gente possa extrair de lá o máximo de informações e compreender melhor o texto. Por isso que às vezes uma leitura só não basta, certo? Então vamos pensar sobre essa notícia que fala de educação de jovens e adultos ser o ponto de partida para alcançar metas profissionais. Ok? Conhecemos todas as palavras? Educação de jovens e adultos, ok, é a modalidade de ensino para adultos e jovens que não cursaram no período regular. Ponto de partida é uma expressão usada para dizer que começa aqui para avançar, certo? Alcançar metas, alcançar objetivos, alcançar desejos e profissionais, tudo que está ligado a uma profissão, a uma tarefa, não vamos chamar de tarefa, né? Mas a uma formação técnica sobre determinada profissão. Vamos ver então? Como assim a educação de jovens e adultos pode ser um ponto de partida? Em que sentido? Primeiro vamos pensar sobre notícia. Notícias em geral. Não especificamente essa, mas notícias em geral. Qual a finalidade de uma notícia? Né? Para que lemos uma notícia? Para que uma notícia é escrita? Que finalidade tem uma notícia? Qual o fim dela? Finalidade. Nós temos 3 opções aqui. Será que ela explica um determinado assunto, informa um acontecimento ou narra uma história? Quando você vai buscar uma notícia, você quer explicações, informações ou conhecer uma história? Sim, sem dúvida, estamos atrás de informações. Essa é a finalidade de uma notícia, informar sobre um determinado acontecimento, um fato, ok? E quando a gente pensa em notícias, como é que elas seriam classificadas? Se elas são informações de um fato, se a gente vai buscar essa informação do que aconteceu, ela é um texto informativo, um texto narrativo ou um texto explicativo? Se eu busco informações sobre um fato, óbvio, um texto informativo, né? Ela não pode ser um texto narrativo considerado com as características da narração que tem personagens, narrador, né? A notícia não, a notícia pode ter até pessoas envolvidas, quem foi envolvido, o que aconteceu, onde, essas são as características da notícia, mas numa narração de uma história eu posso ter ficção, na notícia eu vou ter fatos reais. E um texto explicativo ele vai trazer mais explicações técnicas científicas, que na informação às vezes também aparecem, mas não são o objetivo da informação. Então, vamos lá. Além de conhecer finalidade, além de conhecer as características do texto, a gente tem que pensar para quem elas são produzidas. Quando a gente escreve um texto, a gente escritor, produtor do texto, pensa, para quem que eu estou escrevendo? Quem que vai ler o que eu estou escrevendo? Então, vamos pensar, aquele que é responsável por escrever notícias, aquele profissional, já vamos falar dele, ele vai pensar em que público? Será que só para adultos? Será que apenas para jornalistas que trabalham com jornal? Apenas para pessoas interessadas, né? Qualquer pessoa interessada que deseje se informar? Claro, perfeito. As notícias são escritas para qualquer pessoa que deseje se informar. Essa pessoa pode ser adulto, jovem e até criança, por que não? Né? Vai do interesse, do estímulo que recebe. Os jornalistas fazem parte desse público que tem interesse em se informar. Então, eles já estão incluídos ali. Não é especificamente para jornalistas. Não é um texto para eles. É um texto para qualquer pessoa que deseje se informar. Ok? Vamos relembrar a manchete? A manchete da notícia é o título. É a informação, a gente já conversou sobre manchete, é aquela informação que chama a nossa atenção inicialmente dentro de um jornal ou de uma revista, até mesmo no jornal televisivo, né? Que nos chama a atenção, é a chamada para a gente querer saber sobre o fato.
A notícia tinha como chamada, essa que a gente vai começar a conversar agora. Educação de jovens e adultos é ponto de partida para alcançar metas profissionais, ou eu não falhei, apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionam. Aqui é realmente muito fácil. A educação de jovens e adultos ser ponto de partida para alcançar os sonhos, as metas profissionais. A outra informação era, na verdade, uma fala do Thomas Edison, atribuída a Thomas Edison sobre as tentativas dele de seus inventos, certo? Então vamos lá, registrando, sempre memorizando, avançando no que a gente está pesquisando. Ok, se já falamos a finalidade, já falamos as características, já falamos o público que lê notícias, precisamos agora pensar em quem escreve, que profissional se dedica a conhecer um fato, investigar esse fato para poder publicar, noticiar o fato. Será que são jornalistas, poetas ou cientistas? Tranquilo, perfeito. São os jornalistas que vão atrás de notícias, que vão atrás de fatos para noticiar. Os poetas podem até se interessar por isso, mas quando eles escrevem, a escrita deles não é para noticiar um fato, A mesma coisa o cientista. O cientista também produz textos e publica, mas a divulgação dele não é de fatos, e sim de pesquisas científicas. Então, quem escreve uma notícia é o jornalista ou o repórter. Hora de registrar, certo? Um tempinho para vocês colocarem agora a informação que conversamos até então. As notícias são textos jornalísticos que informam sobre acontecimentos, sobre fatos. Registrem, por favor, o que são notícias. Um tempinho para você se organizar.
voltamos para a leitura de notícias. Agora a gente vai, de fato, ler a publicação sobre a educação de jovens e adultos ser o ponto de partida para alcançar metas profissionais. Então, relembrando o jornal online onde ela foi publicada, vamos direto para o texto. O texto começa assim. Até usei a mesma palavra do início do texto, né? Começa nesta segunda-feira, 30, e segue até 29 de janeiro o período de matrículas para novos estudantes da EJA, Educação de Jovens e Adultos, modalidade de ensino para quem não concluiu os estudos no período regular. Há vagas para o ensino fundamental 2, para alunos a partir de 15 anos, e para o ensino médio, para alunos a partir de 18 anos. A notícia continua. Mercado de trabalho. ZMS precisou interromper os estudos muito cedo. Mãe de 4 filhos, um deles com paralisia cerebral, não teve a possibilidade de estabelecer uma rotina de estudos. Mais tarde, quando os filhos atingiram maior independência, Z decidiu se matricular no Colégio Estadual Poti Lazarotto, em Curitiba, para concluir o ensino fundamental e o médio. Hoje, ela é formada em Direito e cursa pós-graduação online. Essa é a nossa notícia. Então, o texto da notícia. Tiramos informações importantes? Sim. Vamos compreendê-las, então? Fizemos uma leitura de 2 trechos que foram selecionados e agora a gente faz a compreensão, então, desses trechos. Sempre lembrando que notícias são textos jornalísticos que informam sobre acontecimentos, informam fatos. Então, vamos identificar o fato nessa notícia. Ok, vamos então observar elementos dessa notícia. Eu quero chamar a atenção para vocês primeiro para esses elementos aqui, ó. Repare esse 30 dentro de 2 parênteses. Repare esta informação também estando dentro de parênteses. E o mesmo acontece aqui no trecho final. Parênteses aqui e aqui. Chamamos de parênteses no plural porque justamente eles são usados em dupla, um que abre e um que fecha a informação. Mas que informação é essa? Vamos identificar já na primeira frase. Começa nessa segunda-feira, 30, e segue até 29 de janeiro o período de matrículas para novos estudantes da EJA, Educação de Jovens e Adultos, modalidade de ensino para quem não concluiu os estudos no período regular. Então, só nesse trecho inicial a gente identificou esse 30 logo depois da segunda-feira. Então, ele está ligado com essa informação. Começa nessa segunda-feira, 30, e segue até 29 de janeiro. Esse 30 está dizendo dia 30 do mês. Mas como se vai até 29 de janeiro? Lógico, então é 30 do mês anterior. Antes de janeiro, dezembro. Começa nessa segunda-feira, 30 de dezembro. A informação não está escrita completa. Precisa que a gente faça esse entendimento. E segue até 29 de janeiro o período de matrículas. Os parênteses, então, são aquela informação a mais. Para novos estudantes da EJA. E se eu não saiba o que é EJA? Caso eu não saiba o que é EJA? Caso eu, leitor, não identifique o que será EJA? Então, a notícia traz a informação entre parênteses. Educação de Jovens e Adultos. Reparem que essa informação veio ao lado da palavra EJA. Não coube na mesma linha, mesmo assim está na sequência das informações. Lá no final do trecho que a gente está lendo aparece também para alunos a partir de 15 anos. Essa informação está conectada com Ensino Fundamental 2. Então, para quem que é aberta as matrículas? Para quem não concluiu os ensinos no período regular. Há vagas para o Ensino Fundamental 2, alunos do ensino a partir de 15 anos, e para o ensino médio, para alunos a partir de 18 anos. Então, o primeiro elemento é identificar essas informações a mais. Tá, mas professor, estamos falando de notícia. E a notícia, pelo que a gente registrou no caderno, é o anúncio de um fato, é a apresentação de um acontecimento. Ok, onde está o fato nesse trecho? Localizaram?
aqui no trecho inicial. O fato está nesse trecho inicial. Começa nessa segunda-feira e segue até 29 de janeiro, o período de matrículas para novos estudantes da educação de jovens e adultos. Certo? Tranquilo? Perfeito. Vamos avançar. O que a gente vai ver agora, então, é uma outra notícia para tentar identificar o fato noticiado, certo? Então, leiam ali comigo, né? Acompanhem a leitura. Temporal no meio da tarde alaga ruas e assusta motoristas em São Paulo. Muro que sustentava um barranco desabou sobre uma distribuidora de botijões de gás na Zona Leste. O primeiro dia do ano foi de chuva forte na capital paulista. O tempo fechou no meio da tarde. Toda a cidade entrou em estado de atenção por volta das 15 horas, quando as rajadas de vento assustavam. Ruas ficaram tomadas pela água no centro de São Paulo e motoristas se arriscavam e seguiam em meio à enxurrada, que chegou a fechar algumas vias. O Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura registrou ao menos 16 pontos de alagamento. Então, esse trechinho que a gente leu anuncia um acontecimento. Já identificaram? O acontecimento está ali, ó. O primeiro dia do ano foi de chuva forte na capital paulista. Esse é o acontecimento, o fato noticiado, chuva forte no primeiro dia do ano, na capital de São Paulo. Os elementos seguintes são informações detalhadas para conhecer tudo o que aconteceu, né? E aqui eu não trago a notícia completa, então só o trechinho inicial, para a gente conhecer aquilo que diz na linha fina ali, que assustou muita gente, né? Olha lá, o muro caiu em cima de uma distribuidora de botijão de gás. Então, essas informações, além do fato noticiado, podem ser lidas na continuidade da notícia. Vamos para mais um exemplo? Esse exemplo diz o seguinte: Butantan recebe insumos para mais 14 milhões de doses de vacina. Chegaram na manhã de hoje, os insumos para que o Instituto Butantan fabrique mais 14 milhões de doses da vacina contra o coronavírus, Coronavac. A carga vinda da China desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos. É a maior remessa de matéria-prima recebida até o momento. Qual o fato noticiado? Localizaram? O fato noticiado é que chegaram na manhã de hoje os insumos para que o Instituto Butantan fabrique mais de 14 milhões de doses da vacina contra o coronavírus. Percebam que, assim como a gente viu lá no outro texto, a ideia de colocar entre parênteses o número 4, a data, também permanece aqui, né? Então, é a informação que ajuda a gente a entender os detalhes do fato noticiado, ok? Então, sabemos que o assunto principal de uma notícia é o fato que ela informa. Quando a gente quiser saber qual é o assunto principal, o que essa notícia está informando, é exatamente isso, o acontecimento, o fato, certo? Nessa notícia que a gente estava lendo sobre a educação de jovens e adultos, a gente tem que relacionar a manchete com a notícia. Já sabemos que o fato da educação de jovens e adultos lá é que estava anunciando o início do período de matrículas. Mas a manchete dizia que a educação de jovens e adultos era um ponto de partida para alcançar metas profissionais. Então vamos relacionar o que quer dizer alcançar metas profissionais pela educação de jovens e adultos, a partir da educação de jovens e adultos, com o início de matrículas, que era essa relação que aparecia entre a manchete e o fato noticiado. Vamos ler mais uma vez. Se essa é a manchete, né, educação de jovens e adultos é ponto de partida para alcançar metas profissionais, vamos relacioná-la ao texto. A gente já leu esse texto, já identificou que ele fala sobre essa data, né, esse período de matrículas. Mas na segunda parte do trecho, falava sobre um caso, uma situação, a história de alguém que usou da educação de jovens e adultos para conseguir alcançar metas. Vamos ler de novo esse trechinho? Mercado de trabalho. ZMS, vou chamar a atenção para vocês para essa forma de registrar o nome da pessoa.
Foi escolhida dessa forma aqui, né, adaptada para a gente, para nossa aula, porque não tínhamos interesse em dizer quem era a pessoa. O nosso objetivo não é chamar atenção para o nome dela. Nosso objetivo é chamar atenção para o que aconteceu com essa pessoa, né, com a situação, o fato. Então, a escolha foi por colocar as iniciais, ZMS, as iniciais do nome principal e do sobrenome. ZMS precisou interromper os estudos muito cedo. Mãe de 4 filhos, um deles com paralisia cerebral, não teve a possibilidade de estabelecer uma rotina de estudos. Mais tarde, quando os filhos atingiram maior independência, Z decidiu se matricular no Colégio Estadual Poti Lazaroto, em Curitiba, para concluir o ensino fundamental e o médio. Olha a informação relacionada lá com a manchete, lá com o primeiro trecho. Hoje ela é formada em Direito e cursa pós-graduação online. Esta informação, formada em Direito, mostra que ela fez uma escolha profissional. Ela alcançou uma meta profissional. Mas alcançou por meio do quê? Mais tarde, ela não pôde, lembram? Ela não pôde estudar no tempo que ela gostaria. Mais tarde, decidiu se matricular no Colégio Estadual Poti Lazaroto, em Curitiba, para concluir o ensino fundamental e o médio. Olha a educação de jovens e adultos aqui. Então, a gente entende agora que, quando a gente volta para a educação, é isso que a notícia está contando. Está aberta a matrícula. Faça. Por quê? Daí é detalhes. Aqui ó, a história de uma pessoa, e quem for atrás da notícia vai identificar outras histórias. Aqui é a história de uma pessoa que se formou em Direito a partir do retorno para a escola, para o curso de Educação de Jovens e Adultos. Certo? Então vamos para frente. Qual a relação, então, que a gente tem entre a notícia e a manchete? O que a gente identificou? A gente identificou que a notícia apresenta histórias de pessoas que precisaram interromper os estudos lá no tempo certo, mas que com a modalidade de ensino para jovens e adultos puderam retomar seus sonhos e voltar ao mercado de trabalho ou entrar no mercado de trabalho com uma profissão. Ok? Então agora a gente conhece a relação entre notícia, manchete, o texto da notícia, né, com a manchete da notícia, a gente entende a finalidade, a gente entende o fato noticiado. Toda essa leitura detalhada é importante. Dentro de uma notícia, entretanto, não existe só o fato. É possível que, ao expressar o fato, o jornalista coloque opiniões, a própria opinião, o que não é comum, né? Normalmente o jornalista não se posiciona, mas ele pode deixar escapar, como ele pode pôr a opinião de outra pessoa que viveu a notícia, que viveu o fato ali e que ele entrevistou e apresenta a sua própria opinião. Então, a notícia possui esses dois elementos. Vamos diferenciar o que é um fato e o que é uma opinião em uma notícia. É importante até conhecer essa diferença, porque a gente pode passar a observar fatos e opiniões em outros textos, jornalísticos ou não, até nas conversas com as pessoas, né? Há coisas que são ditas que são fatos e há coisas que são ditas que são meras opiniões. Por que eu disse mera? Ai, professora, desvalorizando a opinião? Não, mas porque ela não representa aquilo que aconteceu. Ela é a leitura de alguém. Vamos estudar essas informações com mais calma. Relembram dessa notícia? Ela diz assim: temporal no meio da tarde alaga ruas e assusta motoristas em São Paulo. Só na manchete eu já identifico. Fato. Temporal no meio da tarde alaga ruas. Pronto. É o fato. Mas tem opinião, professora? Qual a opinião que foi dada sobre isso? Assusta motoristas. Essa foi a opinião. O jornalista colocou um fato, algo que não pode ser discutido. Tem como comprovar, tem evidências do acontecimento. O temporal, no meio da tarde, alaga ruas. Estão lá as ruas alagadas.
Tá lá a fotografia, tá lá o filme mostrando, né? Tá lá as pessoas sofrendo com as ruas alagadas, ok? Isso é o fato. A opinião é assusta motoristas. Por que a opinião? Porque a ideia de assusta foi a maneira pessoal que o jornalista encontrou para falar daquele acontecimento. Pode ser que nem todos tenham se assustado, nem todos os motoristas, né? Pode ser que alguns já estejam acostumados, pode ser que algum motorista estava num caminhão bem alto que nem chegou a sofrer com o alagamento. Então, esse assusta, ele mostra a opinião do jornalista. Ok? Compromete a nossa leitura? De jeito nenhum. Eu faço a leitura e tenho o entendimento. Mas olha como ela interfere na minha opinião. Eu posso parar para pensar, não é que assustou mesmo, eu ficaria assustada. Eu posso parar e pensar, nem assustou, porque eu vi lá as fotos, era um trechinho só pequenininho. Ok? Então, a ideia de colocar a opinião dentro de uma notícia, ela interfere na opinião de quem lê. Por isso é tão importante que a gente leia diferentes fontes de notícias para que a gente saiba diferentes posicionamentos para construir o nosso. Ok? Vamos olhar em mais uma? Mais um exemplo. Essa outra notícia, também só um trechinho, começa com a manchete: rodízio mais intenso. E o texto diz: desde maio de 2020, o Paraná está em situação de emergência hídrica por causa da severa estiagem que vem enfrentando. Por causa dos baixos volumes dos reservatórios de água, a Sanepar precisou endurecer o rodízio no abastecimento de água. Ok, fato noticiado que o Paraná está em situação de emergência hídrica. Isso é fato, tem como comprovar, as imagens estão lá. Não tem água nos reservatórios, eles estão abaixo do nível necessário para abastecer a região. Ok? Qual é a opinião? Que a Sanepar precisou endurecer o rodízio. Essa forma de dizer como o rodízio vai acontecer foi uma expressão pessoal do jornalista. Precisou endurecer o rodízio. O que isso significa? Para o leitor é que o rodízio vai ficar mais rígido, que o rodízio vai ficar mais severo. Certo? Será que era isso exatamente que a Sanepar queria que fosse dito, né? Ou será que ela dizia há uma nova organização, vai ser feita uma nova dinâmica, vai ser feito um novo cronograma? Né? Será que a ideia era de endurecimento, de rigidez? Né? Não parece uma opinião assim mais particular? Pois é. Então, quando a gente lê um texto, a gente precisa também observar esses detalhes, esses elementos. Ok? Ok, chegou a hora de registrar. Anotem lá no seu caderno essa conclusão que chegamos agora. Fato e opinião. Fato pode ser comprovado por meio de evidências do acontecimento. Opinião é a maneira pessoal de falar do acontecimento. Ok? Registrem lá no caderno que a gente já retorna.
Chegamos ao final de mais uma aula, meus queridos. Espero que a gente tenha aproveitado bem esse entendimento do gênero textual notícia. E para finalizar, trago mais uma vez a reflexão de Thomas Edison. Ele disse: nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo para vencer é tentar mais uma vez. Então, pensando que a gente tem metas, que a gente tem objetivos nessa nossa vida e que a gente pode falhar sim, mas isso não significa desistir, significa aprender com aquele erro, com aquela falha para avançar. Eu desejo que vocês se agarrem com toda a força na educação de jovens e adultos, se mantenham firmes nas suas metas e consigam chegar até o final, ok? Fiquem bem, fiquem em paz e a gente se encontra na próxima aula. Tchau!